Nefelins. O que são essas criaturas, descritas em um passado que se perdeu há muito tempo? As narrativas bíblicas estão recheadas de criaturas místicas e metáforas complexas. Existe uma infinidade de seres sobrenaturais que, além de enriquecerem as histórias sagradas, nos proporcionam um saber mais profundo sobre os ensinamentos cristãos. E é nelas que é possível encontrar as grandes histórias de gigantes, animais híbridos, parábolas e narrativas heróicas que transcendem o campo do real. E uma das histórias mais inquietantes está ligada aos gigantes que andavam sobre a terra, que são chamados de filhos de anjos caídos, com mulheres de carne e osso. Como é descrito em Gênesis 6, versículo 13, no pré-dilúvio e pós-dilúvio, lá é listado o termo Nefelim. Tem sido o centro de uma discussão há muitos anos. Neste ponto, a identidade dos Nefelins e dos filhos de Deus ainda está sendo debatido nos mais altos círculos secretos das cúpulas cristãs. Os homens de fama eram de fato gigantes? Há muito debate quanto à identidade dos filhos de Deus. Estudiosos alegam que eles eram anjos caídos, chamados de demônios, os quais se relacionaram com fêmeas humanas ou habitaram os corpos de machos humanos, para então se relacionar com mulheres. Essa união deu origem aos Nefelins, os quais eram os valentes que houveram na antiguidade, os chamados homens de fama. Gênesis capítulo 6, versículo 4. A Bíblia nunca os mencionou como gigantes, mesmo que esta ideia tenha sido disseminada entre os estudiosos devido aos relatos encontrados no livro de Enoque. A prevenção. Por que os demônios fariam tal coisa? A Bíblia não nos dá uma resposta específica. Os demônios são perversos e por isso nada que façam deve nos surpreender. Quanto a uma motivação, a melhor hipótese é de que os anjos caídos estavam tentando poluir a linha sanguínea humana para prevenir que o Messias viesse. E isso é descrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Disseminadores de maldade. O que eram os Nefelins? De acordo com as lendas hebraicas, eles eram uma raça de gigantes que faziam atos de maldade. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram de uma mistura de DNA demoníaco e humano. Os Nefelins não eram alienígenas, mas sim seres físicos e reais, produzidos de uma união entre os filhos de Deus e as filhas do homem. Isso é descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Nefelins causaram o dilúvio bíblico. Os gigantes foram uma das razões principais para o grande dilúvio da época de Noé. Logo depois que eles são mencionados, os textos bíblicos refletem sobre o aumento da maldade na terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má-o continuadamente. Então arrependeu-se do Senhor ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: distribuirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7. Segundo a Bíblia, Deus fez cair sobre a terra um grande dilúvio, matando tudo e a todos, incluindo os Nefelins, com exceção, é claro, de Noé e sua família, e os animais que estavam na arca. As 4 versões. Durante séculos, estudiosos do judaísmo e o cristianismo apresentaram diversas visões sobre o que eram os Nefelins. A primeira visão é de que os anjos caídos tinham relações com as filhas dos homens, o que resultou em uma parte humana, parte sobrenatural, os Nefelins. A segunda posição é de que os demônios, ou anjos caídos, possuíam os homens, então tinham relação com as mulheres. Uma terceira posição, chamada de visão setita, é realizada por alguns estudiosos. A visão setita define os filhos de Deus como descendentes de Sete, irmão de Abel e Caim. Por último, uma opinião mantida pela minoria é de que os filhos de Deus eram simplesmente homens degenerados. Enoque confirmou que os Nefelins eram gigantes.
O livro de Enoque, encontrado em cavernas ao redor do Mar Morto, descreve anjos casando-se com mulheres na terra e provendo filhos gigantescos. No entanto, Enoque não é considerado como uma testemunha das palavras sagradas. Os judeus e cristãos primitivos consideravam-no impreciso, mesmo com respingos de verdade. E isso é uma das coisas que você não sabia sobre os Nefelins, os gigantes citados na Bíblia. Eles podem voltar. De acordo com as escrituras, Deus impediu que os anjos caídos de se acasalarem com os humanos, banindo todos aqueles que realizaram tal ato para as trevas. Os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonaram seu próprio lar. Eles guardarão nas trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Isso é descrito em Judas, capítulo 1, versículo 6. Presume-se que os anjos caídos são aqueles que estão presos em correntes eternas, tornando improvável o retorno dos Nefelins. Teólogos e pesquisadores dos textos bíblicos não conseguem até os dias de hoje entrar em um acordo sobre os Nefelins. Há pelo menos duas correntes principais sobre este tema. O erudito inglês Gamhef Pember defende que assim os chamados filhos de Deus, insistentemente citados no Gênesis, são anjos que uma vez no planeta Terra tiveram relações com mulheres humanas e por esta razão foram severamente castigados pelo Criador e projetados no grande abismo. Suas crias seriam uma mistura de características humanas e angélicas. Essa tese é adotada por teólogos como John Fleming e Sir R. Mantley. O escritor Caio Fábio, em sua obra ficcional Nefelim, também se vale deste argumento. Assim como Daniel Trousseau, em seu livro de angiologia, os cristãos primitivos acreditavam nessa teoria, a qual vigorou durante a era medieval. No livro de Enoque consta esta mesma versão. Outra linha de pensamento postula que os Nefelins não eram seres angelicais, e sim herdeiros de Sete, filho de Adão, os quais eram ainda apóstolos de Deus. As filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, distanciadas do Criador. Os filhos de ambos eram considerados entes heróicos, porém vistos pelas Sagradas Escrituras como espíritos em queda, por terem se afastado do caminho do Senhor. A favor desta corrente está a ideia de que os anjos não poderiam gerar outros seres, e ao mesmo tempo a expressão filhos de Deus só podia denominar os verdadeiros fiéis do Criador e Pensador. Um movimento de natureza evolucionista proclama que as criaturas eram herdeiras de Adão, enquanto os descendentes dos homens provinham de uma estirpe mais primitiva, no caso é a Neandertal. Hoje, investigações da ciência confirmam que 4% do DNA humano vem desta raça. Mas e você? Acredita que os Nefelins ainda podem existir entre nós? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.